é o tamanho ideal das sobrancelhas? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso. Oiê, eu sou a Sandra Cardoso, maquiadora profissional e designer de sobrancelhas. Como vocês sabem, eu tiro muitas ideias de vídeos aqui para vocês, também nas sugestões de vocês, mas muito pelo que eu passei na minha experiência quando eu iniciei na carreira de designer de sobrancelhas. Hoje eu já trabalho na área há 4 anos, então já tenho uma bagagem aí, mas quando eu iniciei eu tinha uma dúvida, né? Porque quando eu fiz o curso, o primeiro curso, né? Porque depois eu já fiz outros, mas quando eu fiz o meu primeiro curso de design de sobrancelhas, eu aprendi ali uma medida. E eu ficava naquela dúvida, né? Se aquela medida ia caber para todas as pessoas. E com o decorrer do tempo, a gente vai aprendendo que cada formato de rosto é um formato diferente, cada tamanho de sobrancelha é diferente. Então, por isso que eu resolvi trazer esse vídeo para vocês hoje, para tirar um pouquinho essa dúvida, se você tem essa dúvida, né, de qual seria o tamanho ideal da sobrancelha da minha cliente. Quando ela chegar até mim, será que eu vou saber fazer o design de acordo com o formato do rosto dela? Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Eu sempre falo para vocês, não existe um tamanho padrão de sobrancelhas, né? Até nesse curso mesmo que eu fiz, a professora falou sobre isso, né? Mas deu uma medida ali e eu me apeguei muito àquele tamanho que ela falou, sabe? Então, foi uma questão assim de vivência mesmo, para eu poder entender que aquilo não era regra para todas as sobrancelhas, que com a prática eu ia desenvolver ali uma técnica para poder fazer com que o design na sobrancelha da minha cliente fosse ideal para aquele tamanho de rosto, formato de sobrancelhas, enfim, para trazer o melhor resultado. Normalmente a gente não tem padrão. Porém, as sobrancelhas que são mais comuns de serem encontradas, pelo menos aqui no meu estúdio, as que eu mais recebo, são as que têm entre 5 centímetros a 5 centímetros e meio. Eu já peguei também que são maiores do que isso ou menores. As maiores de 5 centímetros foram as de 6 centímetros. E as menores, já encontrei até de pessoas adultas mesmo, né, mas que tem um rostinho pequeno, de 4 centímetros e meio. Então varia muito do tamanho da sobrancelha dela, do formato do rosto e da largura também do rosto da cliente, né? O formato do rosto da cliente também conta muito. Vou mostrar para vocês algumas opções aí de como você fazer esse cálculo na sua mente. Eu vou falar para vocês o que fazer nesses casos, tá? Então, bora comigo para analisar algumas sobrancelhas. Nada melhor do que mostrar para vocês aí com uma imagem, né? Então, vou mostrar para vocês como que é o meu raciocínio, tá? Como eu faço essas medidas e como que foi a forma mais fácil que eu encontrei para poder memorizar isso e fazer com que o design fique proporcional ao rosto da minha cliente, tá? A primeira coisa que eu faço é medir esse espacinho aqui, ó. Quando você apoia o paquímetro na pele da cliente, no rosto da cliente, a gente percebe que nessa região o paquímetro vai dar uma leve afundadinha. E é quando o paquímetro encontra nesse ossinho que fica entre a sobrancelha e o nariz, é onde eu faço a minha primeira marcação. Aí eu pego a referência para ver qual é o tamanho da sobrancelha dela. Então, desse ponto até o ponto final da sobrancelha dela, a gente descobre o tamanho dessa sobrancelha. Suponhamos que o tamanho dessa sobrancelha seja um tamanho assim, que seja um pouco mais comum de ser encontrado. Então, uma sobrancelha aí de 5 centímetros. Uma sobrancelha de 5 centímetros, a gente vai fazer a seguinte divisão para conseguir encontrar o ponto alto ideal para a sobrancelha dela. A gente sempre tem que pensar que o corpo da sobrancelha tem que ser maior do que a cauda, tá? Quando a gente faz essa marcação do ponto alto, a gente divide a sobrancelha em 2, tá? Então, essa primeira parte sempre tem que ser maior, essa parte que fica mais próxima ao nariz, né? Do meio da sobrancelha ao nariz tem que ser maior do que o do meio da sobrancelha para o final. E levando em consideração que essa cliente tem 5 centímetros de sobrancelha, nós vamos fazer a seguinte divisão. Essa parte do corpo da sobrancelha dela
vai ter que ter 3 centímetros. Se a gente pegar esses 5 centímetros, deixar 3 centímetros para a parte inicial e do corpo da sobrancelha, a gente tem aí, no ponto final da sobrancelha dela, 2 centímetros. Claro que pode acontecer um caso da sobrancelha da cliente estar mais curta ou o início da sobrancelha dela tá um pouquinho mais curto, mas a gente sempre vai pensar que essa medida é a ideal para o formato do rosto dela. Porém, a gente vai trabalhar com os fios que a cliente já tem, tá? Então, a gente vai fazer a medida de acordo com os fios que a cliente já tem, mas levando em consideração o formato do rosto dela e também o tamanho da sobrancelha dela, tá? Então, primeira coisa que você vai fazer é medir. Qual que é o tamanho da sobrancelha da minha cliente? É de 5 centímetros? Já fica com isso na sua cabeça, de deixar a parte maior da sobrancelha no corpo e um pouquinho menor na cauda, tá? Imaginando uma sobrancelha de 6 centímetros, a gente também vai levar em consideração que o tamanho maior tem que ser o do corpo e o menor vai ter que ser o da cauda. Então, essa divisão ficaria assim: 4 centímetros para o corpo da sobrancelha dela e 2 centímetros para a cauda. Consequentemente, uma sobrancelha que tem 5 centímetros e meio, ela vai ter 3,5 de corpo e 2 centímetros de cauda. No caso de uma cliente que tem um rosto pequeno e a sobrancelha dela também é pequena, vamos supor aqui uma sobrancelha de 4 centímetros. Aí como que a gente faz esse cálculo, né? A gente sempre tem que levar em consideração que o corpo tem que ser maior que a cauda, tá? Mas isso, gente, eu tô falando pra vocês, não é que vocês têm que fazer isso em todo mundo, tá? Vocês têm que calcular, fazer o mapeamento de acordo com o rosto de cada cliente, o formato do rosto de cada cliente, o formato da sobrancelha dela e também fazer o mapeamento direitinho, tá? Isso aqui é só para vocês terem uma noção aí de como funciona o tamanho das sobrancelhas, né? Como que a gente faz essa divisão. Fixar na nossa cabeça que a cauda tem que ser mais curta e o corpo tem que ser mais longo. Então, uma sobrancelha de 4 centímetros, se a gente dividir no meio, vai dar 2 centímetros cada, né? Então, o correto não seria dividir a sobrancelha no meio. Então, a gente faz o quê? Coloca 3 centímetros de corpo e 1 centímetro de cauda. A cliente pode ter também o ponto alto dela ser 2,5 centímetros e a cauda 1,5 centímetro. Mas o ideal é que sempre a gente deixe na nossa mente essa regrinha. Se a cliente tem um tamanho de comprimento de sobrancelha, o corpo da sobrancelha dela tem que ser maior do que a cauda. Então, esses números que eu tô mostrando para vocês podem mudar, tá? É só para vocês terem uma noção aí de como seria uma marcação para a gente ter um formato proporcional ao tamanho do rosto da cliente, né? O que vai fazer com que você entregue o melhor resultado para sua cliente, tanto em questão de mapeamento quanto a questão do resultado em si, é a prática. Então não deixa de praticar. Até peguei aqui a minha bexiguinha para poder mostrar para vocês mais ou menos como que seria isso na prática, tá? Aqui tem 3 sobrancelhas de tamanhos diferentes, onde a gente faz as marcações. Claro que não estão perfeitas, né? Porque eu não sou uma ótima desenhista, mas eu me esforcei. Então tá aqui, tá? Então essa de cima tem 6 centímetros. Essa de baixo tem 5,5 centímetros e essa menorzinha aqui tem 4,5 centímetros, tá? Então eu trouxe essa dinâmica aqui para vocês verem que é possível também treinar na bexiga. Então, se você tiver em dúvida, pode treinar no caderno também, fazer as marcações, começar a memorizar isso, porque vai te ajudar muito na hora de entregar um resultado excelente para suas clientes, tá? Eu espero ter te ajudado aí de alguma forma com esse vídeo. Se eu te ajudei, já sabe, me ajuda também, deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal se você ainda não for inscrita, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. E também deixa aqui nos comentários suas dúvidas e sugestões de próximos vídeos que você gostaria de ver por aqui, tá bom? Fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo. Tchau!